A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, domingo 24 de outubro de 2021, vamos estudar a nossa escola bíblica dominical. Estamos no último trimestre do ano e nesse trimestre nós estamos estudando as lições da vida e o ministério do apóstolo Paulo. Nessa lição, a lição de número 4, nós vamos ver acerca de Paulo, a sua vocação para ser apóstolo. E para isso, eu gostaria de ler o texto que está lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 11 a 18, palavras do próprio apóstolo Paulo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 13 dias. Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Pedimos da Tua graça, Senhor, orientação do Teu Santo Espírito. Fala conosco, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele revela nesse texto à igreja que ele foi chamado por Deus. Não só chamado por Deus, mas pela presciência de Deus. Lá no livro que ele escreveu a Romanos, no capítulo 8, versículos 28 e 29, ele diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Paulo, ele traz aqui para nós, inspirado pelo Espírito Santo, uma doutrina, a doutrina da predestinação. Nós somos predestinados. Paulo falou assim: olha, eu fui chamado desde o ventre da minha mãe. Como é isso? Será que nós somos robôs na mão de Deus? Evidentemente que não. Deus, ele tem planos para o homem. Depois da queda do homem, Deus planejou a redenção do homem pela salvação em nosso Senhor Jesus Cristo.
Deus também separou um povo, o povo judeu, e prometeu, através de Abraão, que o povo judeu seria uma grande nação e as profecias dizem que no final dos tempos os judeus se converterão a nosso Senhor Jesus Cristo. Deus também tem um plano para resgatar essa terra. Haverão novos céus e nova terra. Haverá uma renovação total da terra. Deus também tem um plano para julgar o homem ímpio. Vai haver um julgamento final. Todos comparecerão diante de Cristo e da Igreja de Cristo para serem julgados pelas coisas que fizeram neste mundo. Esses são os planos de Deus principais. E Ele usa homens, usa eu, usa você, para realizar esta obra. E pela sua presciência, Ele sabe dos homens que precisam. E pela sua presciência, Ele também sabe quem está vocacionado para assumir um protagonismo na obra de Deus. Voltando para Paulo especificamente, o Evangelho tinha crescido entre os judeus depois da pregação de Jesus, seguido por Pedro, João, os demais apóstolos. E grande número de almas estavam se convertendo entre os judeus. Mas o plano de Deus não era apenas para salvar os judeus. O propósito de Deus é salvar todo aquele que crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele precisava chamar alguém especial para levar o Evangelho para o povo gentil. O povo gentil, na linguagem bíblica, era o nome que era dado pelos judeus para aqueles que não eram judeus. Ou seja, praticamente quase toda a raça humana. E tinha um homem, esse homem era Saulo. E esse homem, ele tinha cidadania romana. Ele era judeu e também era romano. Ou seja, na linguagem de hoje, ele tinha dupla cidadania. E é nesse homem que Deus vê a pessoa que é capaz de levar o Evangelho por toda a humanidade. E isso foi feito através das suas viagens missionárias. Mas Paulo, ele fala que depois da sua conversão, nós já vimos isso, ele, depois de ter um encontro pessoal com Jesus, Jesus ressurreto, ele foi levado à casa de um irmão chamado Judas, e lá Ananias, um irmão
orientado por Jesus, foi na casa de Judas, orou por Paulo, que estava temporariamente cego depois do encontro com Jesus, e ali ele profetizou a Paulo o que Jesus tinha dito para ele, a grande obra que ele iria realizar, levando o evangelho por todo lado até os reis da terra, e também quanto ele padeceria em nome de Jesus. Isso lá na cidade de Damasco. E aqui Paulo fala, nesse texto que lemos aos Gálatas, que ele não foi para Jerusalém. Ele foi pregar aos gentios. Mas antes disso, ele foi para a Arábia e ficou por 3 anos no deserto. Foi ser preparado por Deus no deserto. Eu quero colocar 3 questões que você deve meditar nesta oportunidade. Você se sente vocacionado por Deus para alguma obra? Ou seja, tem no seu coração algo colocado pelo Espírito Santo de Deus, e você sabe no seu íntimo que você é vocacionado para essa obra? Uma segunda questão que você deve meditar é que, se em algum momento da sua vida você ignorou ou tem ignorado essa chamada. Nós vemos que Elias, quando estava fugindo de Acabe e Jezabel, ele se encolheu numa caverna e queria a morte. Ele estava dizendo para Deus: olha, eu não quero cumprir com aquilo que tu me chamaste, aquilo que tu me vocacionaste. Às vezes a pessoa, por medo, por decepção, ela acaba enterrando o seu talento, a sua chamada. Uma terceira questão que eu quero colocar para a sua meditação: se você se sente vocacionado, se você não está fugindo da sua chamada, você está disposto a pagar o preço da sua chamada? Paulo pagou. Então Deus chama pela sua presciência, Ele sabe qual é o seu lugar na sua obra, no seu plano divino, e Ele sabe isso desde que nós estamos no ventre da nossa mãe, como disse o apóstolo Paulo, e agora Ele vai te vocacionar. E para isso precisa uma preparação. Ele dirigiu Paulo ao deserto da Arábia, onde ele ficou 3 anos naquela região.
é interessante, ao meditar nessa lição, lembrei da minha chamada. Eu, quando me converti, depois de 7 dias de conversão, eu fui mandado embora do meu emprego. Eu tinha trabalhado já há alguns anos. Minha vida profissional sempre foi em escritórios pequenos, 3, 4, 5 pessoas. E eu também, é o que os psicólogos falam, eu sou de uma personalidade introvertida, voltado para dentro. E aí Deus me mandou para o deserto da preparação. Desempregado, estava conversando com um amigo, e esse amigo estava acompanhado de um outro que nem me conhecia, mas me indicou para um emprego em São Paulo. E eu fui lá, e era uma empresa importante, e eu fiz uma série de testes. Fui passando nos testes e por fim, a seleção de algumas pessoas, eu estava ali naquela seleção, e o que seria o meu futuro gerente, ele veio falar conosco e ele disse o seguinte: olha, se alguém aqui não tem capacidade para se colocar diante de um auditório cheio e falar a esse auditório, não serve para esse emprego. Eu estremeci, porque como já falei agora, as minhas conversas eram com 3, 4, 5 pessoas no máximo. E eu, naquele momento, eu tive vontade de fazer o que ele estava sugerindo, levantar e ir embora. Mas aí pensei na minha esposa, nas minhas 2 filhas, naquele tempo eu só tinha 2 filhas, hoje eu tenho 3. Naquele tempo eu só tinha a Serena e a Ariana, hoje eu tenho também a Raquel. E eu falei, não posso, eu preciso desse emprego. E permaneci sentado. E ali naquele emprego, não foram 3 anos, foram 4 anos. Deus me preparou. Eu recebi treinamento para falar em público, para lidar com pessoas. Enquanto isso, Deus também me levou para a faculdade de teologia da Assembleia de Deus e ali eu aprendi as doutrinas bíblicas, me preparando, ou melhor, Deus me preparando para pastorear e para ensinar a palavra de Deus. É assim que ele faz. Ele chama, ele vocaciona, ele prepara, mas você tem um preço. O apóstolo Paulo pagou um preço muito duro para fazer a obra de Deus. Hoje nós estamos já do outro lado da história, lendo o que ele realizou, e nós achamos assim magnífico.
Mas, na verdade, se nós olharmos com uma lente de aumento a história da vida de Paulo que estamos vendo nesse trimestre, nós vamos ver que ele padeceu muito. Sofreu prisões, açoites, foi escarnecido, foi desprezado pelos próprios irmãos. Tudo isso para cumprir a sua missão aqui na Terra, obedecendo a chamada divina. Se você tem uma chamada, Deus te prepara. Basta que você diga sim a essa chamada e esteja disposto a enfrentar tudo aquilo que se opor à obra que Deus quer realizar através da sua pessoa, aqui nesta vida. Que Deus possa abençoar o teu ministério, que você possa ser uma pessoa prontamente e poderosamente usada na mão de Deus. Vamos fazer uma oração encerrando a nossa meditação. Eu vou orar em especial pela sua chamada, para que Deus possa ter liberdade para te usar como Ele quer. Amém? Vamos orar então. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra e nesses momentos meditamos sobre a vocação e a chamada do apóstolo Paulo, Senhor. Como Tu usastes pela Tua presciência este homem nas Tuas mãos. Neste momento, Senhor, nós estamos diante de Ti, alguns já com um ministério formado, alguns ainda sendo chamados por Ti, vocacionados para a Tua obra, Senhor. Coloca no coração dos Teus servos a coragem necessária, Senhor, para lutar com fé no objetivo de cumprir o Seu ministério em suas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor. Não deixa que o desânimo colocado pelo inimigo abata os Teus servos, Senhor. Usa os Teus servos poderosamente nas Tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.